Bem-vindo à aula 3. Hoje nós iremos discutir o que seria mais interessante no caso, a não responsabilidade ou a atribuição de você como profissional de apoio escolar ou cuidador. E para isso, nós vamos fazer como fossem perguntas e respostas de situações reais a partir de agora. Sim, são situações reais que muitos dos nossos cuidadores têm enfrentado no seu dia a dia e têm trazido certa ansiedade e conflito. Vamos ver a partir de agora, vamos ouvir a pergunta e em seguida eu dou a resposta, ok? Foi solicitado para eu cuidar de um aluno que ainda não tem cuidador. Eu posso fazer isso? Percebeu que nas aulas anteriores existe todo um processo para que aquele aluno seja atendido. Como você é um prestador de serviço, você vai atender um determinado aluno com uma determinada deficiência que foi atribuída a você. Se esse aluno está na escola e ainda não foi feito esse pedido, essa requisição desse serviço, cabe então aos pais responsáveis, como a própria escola, fazer todo o processo para que legalmente ele possa ter o direito dele assegurado e ele comece então a ser assistido por você. Não cabe a você, cuidador, cuidar de qualquer pessoa, mesmo que ela seja deficiência. Até mesmo porque você não tem essa qualificação técnica para determinar se realmente alguém precisa ou não de um determinado serviço. E mais que isso, nós temos que entender o seguinte: não é porque uma pessoa tem uma deficiência que ela tem que ter um cuidador. Nós partimos da ideia de que não. Ela pode ter um cuidador, desde que exista uma maior necessidade. E desde que você tenha passado, no caso o aluno, por todo esse percurso de avaliação para poder ser atendido. O aluno que eu atendo faltou mais de 3 dias. Eu posso ajudar outro aluno sem atendimento? Essa é uma outra questão importante. Existe toda uma regulamentação para que seja feito esse atendimento. Esse outro aluno, ele está dentro realmente, ele passou pelo processo de avaliação, ele realmente precisa do atendimento desse cuidador? 2, ele foi atribuído a você? Se ele não foi atribuído a você, então o diretor deve ser informado, o responsável deve ser informado para que se faça o processo legal. O diretor diz já ter feito a solicitação de atendimento de cuidador para aquele aluno. E eu já posso ir atendendo esse aluno? Bem, se essa solicitação já foi feita e ainda não foi atendida, os responsáveis por isso é que devem fazer essa verificação. Você não tem autonomia para começar a atender um aluno que não passou por todo esse processo. Não cabe a você fazer essa escolha nem dar essa ajudinha, porque essas ajudinhas significam o quê? Que ele vai continuar a qualquer momento desassistido. Porque se você está cobrindo temporariamente algo que não foi feito um processo, significa que você está tirando dele o direito de ser atendido por um outro profissional. Isso não é coerente. Eu posso acompanhar aluno no transporte escolar até sua casa? Você lembra que a sua responsabilidade, o seu lugar de trabalho é onde? É dentro da escola. Você não faz um trabalho de acompanhante, de home care ou qualquer outro tipo de atendimento. Então esse pedido é claramente errado. Você não vai atendê-lo. Eu posso cuidar de 3 alunos cadeirantes ou de 2 alunos com TEA ou espectro severo? Vocês lembram que dentro das regulamentações, aí diz que um cuidador pode atender até 3 alunos, desde que sejam cada um deles avaliado individualmente para se entender a sua necessidade real de apoio de cada um, o grau disso. Fica muito claro que um profissional sozinho não vai conseguir atender 3 cadeirantes, você não acha? Ou 2 alunos que tenham autismo no espectro mais grave, por assim dizer. Ele não vai conseguir fazer esse atendimento. Então, o que cabe a você, já junto ao diretor, ao coordenador ou ao seu responsável direto, indicar essa situação que pode até causar realmente um prejuízo, um acidente, um problema físico com você mesmo, você não vai dar conta dessa demanda grande, né? E não vai prestar um bom atendimento.
Então, essa situação tem que ser reavaliada e o diretor da escola pode sim pedir que sejam enviados outros profissionais para que sejam feito um atendimento realmente equilibrado e satisfatório para esse aluno. Foi solicitado para eu atender um aluno com histórico conhecido de agressividade, que pode comprometer ele ou até mesmo eu. Pois bem, você nota na pergunta que já se tem um histórico de agressão conhecido. Então, se agrediu uma pessoa, se agrediu a segunda, se agrediu a terceira. Virou uma tradição, por assim dizer. Nenhum profissional de nenhuma área deve sujeitar nenhum tipo de violência ou agressão, ou abuso de nenhuma forma. Novamente, o diretor tem que intervir nessa situação junto aos responsáveis, a equipe de educação especial responsável, ou acionar os próprios pais também para que acompanhem se realmente existe alguma medicação, algum acompanhamento clínico, o que está gerando nesse aluno esse quadro agressivo. Você não tem que ficar sujeito a esse tipo de agressão ou de situação. Não cabe a você e nem a um profissional, nem a merendeira, nem ao professor, não cabe a ninguém ser agredido no seu ambiente de trabalho. Hoje, o aluno que eu atendo faltou. Eu posso ajudar na secretaria, ou na recepção, ou fazer outra atividade na escola? Pois bem, isso dentro da CLT, das leis trabalhistas, chama-se desvio de função, muito conhecido. Você não vai fazer um trabalho que não é responsabilidade sua, né? Então, dar essa mãozinha pode ocasionar outros processos trabalhistas, também não está dentro da coerência ética do seu trabalho, e você está na escola à disposição para fazer o seu trabalho, que você foi determinado para atender determinado aluno ou determinados alunos. E dentro daquele triângulo, alimentação, higiene e locomoção, não tem nada de assistente administrativo, burocrático, não cabe a você. A direção da escola solicitou meus registros de pagamento de cuidador para comprovação. Eu posso dar esses registros? A relação trabalhista sua é com a sua empresa. O diretor da escola, o coordenador ou vice, a única responsabilidade como prestador de serviços é que aquele serviço está sendo feito diariamente e está sendo atendido. Então não cabe a você dar explicações de algo que é uma relação trabalhista sua com o seu empregador para alguém da escola. Então não é realmente adequado esse tipo de solicitação por parte, talvez, alguém da equipe escolar. Eu posso trocar catéter, sonda, traqueostomia ou outro equipamento específico de alunos com comprometimentos graves? Lembram, referente ao triângulo alimentação, higiene e locomoção? Em nenhum momento ali se dá a ideia de serviços clínicos. Serviços, primeiro, lembram? Escola não é hospital, escola não é clínica. Nenhum de vocês, como cuidadores, e mesmo que fossem da área da saúde, quais enfermeiros ou talvez médicos, podem realizar determinados procedimentos num ambiente hostil ou não apropriado como a escola, sujeitando o aluno a todo tipo de situação. Então, não cabe a você fazer nenhum tipo de troca. Chega a ser irresponsável tal tipo de troca, porque pode gerar um outro quadro que leve à morte aquele aluno e que vai ter implicações muito piores. Então, os pais, os responsáveis, se tem realmente essa necessidade desse cuidado muito específico, é que deve providenciar isso. Ou a escola junto dos pais e outro equipamento de saúde que eles vão buscar, vão talvez ter uma estratégia de poder fazer esse tipo de atendimento, que não cabe a você como cuidador, por não ser sua atribuição, e tampouco você ter capacitação técnica para realizar isso. Fui destinada a uma escola para cuidar de um aluno. Porém, a diretora me disse que ela prefere indicar outro profissional ou continuar com aquele profissional para evitar que o aluno tenha perda pedagógica. O que eu faço diante dessa situação? Primeiro, se todo profissional cuidador
é treinado e capacitado, ele vai realizar um ótimo atendimento. Claro que existe algumas deficiências em que pode haver um apego maior do aluno com aquele determinado cuidador, talvez com o autista, né, que é acostumado a rotinas, talvez numa grande mudança ele possa sentir, mas na verdade o trabalho que o cuidador realiza é um apoio, um suporte, não é um trabalho pedagógico. Esse trabalho pedagógico é feito pelo professor. Esse trabalho pedagógico é feito pelo professor especialista ou por qualquer outro membro da equipe escolar que tenha essa capacitação. De modo que substituir um bom cuidador por um outro bom cuidador não vai, em maneira alguma, implicar em alguma perda pedagógica que não é sua responsabilidade como cuidador. Eu posso ficar com o aluno na sala o tempo todo? Você não deve permanecer em nenhum momento, em nenhum tempo dentro da sala de aula. A sala de aula é um ambiente de relacionamento entre o professor e os alunos, entre os pares dele. Não cabe a você fazer nenhum tipo de interferência, anotações, realizar provas. Esse não é o trabalho do cuidador. E lembre que existe aquela exceção da exceção da exceção de permanência do profissional dentro da sala de aula. Mesmo nessa situação de exceção, quando houver um termo de autorização solicitando isso, diz que a permanência ainda assim é esporádica. Ou seja, quando o aluno tiver uma condição favorável boa, ele permanece dentro da sala de aula e o mediador da sala de aula, que é o professor, realiza o seu trabalho pedagógico, a sua intervenção pedagógica e pode ajudar a contribuir para esse ganho, né, de aprendizado do aluno e que em nada tem a ver com a responsabilidade sua como cuidador.